Escuta aqui o que eu tenho para dizer, porque a coisa que aconteceu comigo lá na mata não é conversa de bebo nem invenção para assustar criança, não. Eu sei que a gente tá no Rio de Janeiro, terra de samba e praia, mas debaixo desse asfalto quente e desses morros tem bicho que a ciência não explica. Tem coisa que só quem é da roça, que nem eu, que cresceu ouvindo os causos antigos, entende o perigo que é. Era para ser só uma trilha rápida, a gente tinha ido buscar umas plantas medicinais que só dão certo no breu da Floresta da Tijuca, lá onde o mato é mais fechado e a luz da lua mal encosta no chão. Eu e Beto, meu companheiro, a gente estava acostumado com o silêncio pesado da mata, acostumado com os sons da noite, coruja gritando, grilo cantando, um gambá passando. Mas aquela noite aquela noite o silêncio era diferente. Era um silêncio que pesava, que sufocava a gente, como se o ar tivesse sumido e a natureza toda tivesse prendido a respiração, esperando. Eu senti um arrepio que não era de frio, era de medo, subindo pela espinha e travando a garganta. Falei pro Beto baixinho para não estragar aquele silêncio de morte. Beto, tem coisa errada aqui. O mato tá calado demais. Até a cachoeira parece que parou de correr. Ele riu de mim, aquele riso nervoso de quem não quer acreditar no que o instinto tá berrando. Mas aí veio. Primeiro foi um estalo seco, como galho grande quebrando, mas não perto, vinha de longe, do miolo da mata virgem, do lugar onde ninguém se atreve a ir. Depois que o sol se põe. Depois o cheiro. Pior cheiro que senti na vida. Mistura de bicho morto, enxofre e um fedor metálico de sangue fresco. E então, o uivo. Meu Deus do céu, o uivo. Não era lobo, nem cachorro, nem onça. Era um grito de dor e fúria, longo, arrastado, que rasgou o céu da Tijuca e fez a gente gelar até os ossos. Foi aí que eu vi os olhos. 2 faróis amarelos incandescentes, vindo na nossa direção, rápidos, pulando de sombra em sombra. E eu soube na hora que a gente não tava mais caçando planta. A gente era a caça. Corremos. Não pensamos. Só corremos. O som dos passos pesados da criatura atrás de nós, a respiração ofegante, o cheiro de morte cada vez mais forte. A Floresta da Tijuca, que era nosso refúgio, virou um labirinto de terror. A caçada tinha começado e eu sabia que não ia terminar até que aquele monstro tivesse o que queria. A questão não era mais sobreviver. Era quanto tempo eu conseguiria aguentar fugindo daquele inferno peludo e faminto. Será que você teria a mesma coragem para encarar o que eu encarei? Me diz aí nos comentários. Já viveu algo que te fez duvidar da realidade? A adrenalina queimava nas minhas veias como fogo puro. O uivo rasgou o ar de novo, agora mais perto, e eu senti o chão tremer sob meus pés, enquanto eu disparava pela trilha escura. Beto estava logo atrás de mim, esbarrando em cipós e tropeçando nas raízes expostas, mas mantinha o ritmo, guiado pelo terror cego. Nossas lanternas balançavam de forma descontrolada, fazendo a mata dançar em flashes de luz e sombra. E a criatura usava exatamente essas sombras para se mover, rápida demais, forte demais, para ser alcançada pela pouca luz que tínhamos. Eu ouvi um rosnado baixo, não vindo da trilha, mas da lateral, da moita mais densa, e gritei para Beto virar, desviar, mas era tarde demais. O vulto escuro saltou. Não deu tempo de ver a forma completa, apenas a massa musculosa, a pelagem escura, a boca aberta cheia de dentes longos e amarelados e as garras que pareciam lâminas de facão. O ataque foi brutal, um golpe lateral que atingiu Beto na cintura, jogando-o contra um tronco de árvore com uma força que quebrou o ar. O grito dele não foi de dor, foi um som de surpresa e terror absoluto, um som que terminou abruptamente, engolido por um gorgolejo e um rasgar de carne úmido e nauseante. Eu não parei de correr, mas virei a cabeça por um instante, apenas o suficiente para ver o corpo de Beto deslizando, inerte, enquanto o monstro se inclinava sobre ele na penumbra. O brilho dos olhos amarelos fixou em mim, e senti que a criatura sorria, um sorriso faminto e selvagem. Ela estava me observando, me avaliando, talvez decidindo qual seria a melhor forma de me saborear. A visão do sangue escuro manchando a terra da Tijuca me deu um novo fôlego de terror, a certeza fria de que eu não estava fugindo de um animal,
mas sim de um predador inteligente, um lobisomem, um demônio da noite. Eu acelerei, as folhas secas crepitando sob minhas botas, e joguei minha lanterna para trás, na esperança vã de desorientar a coisa. Mas o brilho amarelo veio atrás, constante e implacável. O terreno ficou mais íngreme, e eu me agarrei às raízes para não despencar, sentindo o ardor nos pulmões pela falta de oxigênio. Eu podia ouvir agora claramente o som dos cascos ou patas ou o que quer que fossem aqueles apoios monstruosos, batendo no chão a cada salto, e o som não diminuía, apenas aumentava. O peso da criatura deveria ser imenso, mas ela se movia com a agilidade de um felino gigante. Eu tentei me enfiar em uma pequena passagem entre duas pedras gigantes, esperando que o tamanho do bicho o impedisse de passar, mas ele nem hesitou. Houve um som de rocha sendo raspada. A pedra estremeceu, e ele forçou a passagem, as garras afiando-se contra o granito. Eu saí do outro lado, desequilibrado, e desci a encosta correndo, sabendo que tinha apenas mais alguns segundos antes que ele me alcançasse. O cheiro de podridão e caça se intensificava, e eu senti que o ar estava ficando mais frio ao meu redor, como se a simples presença do lobisomem sugasse todo o calor da noite. Eu pensei em gritar por socorro, mas a garganta estava seca, e eu sabia que na profundidade daquela floresta carioca, nenhum som humano me alcançaria, a não ser talvez o meu próprio grito final que seria abafado e esquecido pela vegetação densa. Eu precisava achar água, um riacho, qualquer coisa que pudesse mascarar meu rastro por um instante, ou eu seria o próximo a cair para aquela besta faminta que agora uivava novamente. Mas o som era triunfante, anunciando a caçada de sua segunda vítima. O pavor era total, físico, paralisante, mas meus pés se recusavam a parar, movidos por um impulso primário de sobrevivência que eu nem sabia que tinha. Eu me joguei em um emaranhado de samambaias e folhas secas, tentando desesperadamente amortecer o som da minha queda. A escuridão era quase total, só quebrava pelas frestas da lua que conseguiam penetrar a copa fechada das árvores, centenárias da Tijuca, criando manchas fantasmagóricas no chão. Eu parei de correr por um segundo, o corpo tremendo, e prendi a respiração, ouvindo apenas o martelar ensurdecedor do meu coração no meu peito. A criatura não era burra. Ela sabia que eu estava ali, perto. Eu conseguia ouvir o farfalhar da vegetação pesada quebrando a poucos metros, e o cheiro... o cheiro de ferro e suor animal era tão forte que queimava minhas narinas. O lobisomem estava me rastreando pelo cheiro, e eu já sentia que meu próprio corpo fedia a medo e a esforço desesperado. Eu me arrastei para trás de um bloco de pedra úmida, tentando me fundir à escuridão e rezando para que a rocha fosse grande o suficiente para ocultar meu corpo trêmulo. Eu ouvi o rosnado baixo de novo, um som gutural que parecia vir do peito da terra, e soube que ele estava farejando o ar, movendo a cabeça grande e peluda de um lado para o outro. Eu conseguia distinguir pelo ruído que ele tinha parado na trilha onde eu havia saído, e isso me deu um pingo de esperança estúpida. Talvez ele perdesse meu rastro por um instante, mas então eu ouvi o som que desfez toda a minha esperança. As garras afiadas arranhando o tronco de uma árvore ali perto, bem perto, a criatura estava marcando o território, ou apenas impaciente. O som era longo, sibilante, um aviso. Ele sabia exatamente onde eu estava. Senti uma gota fria cair na minha nuca, e não sabia se era orvalho ou suor gelado de pavor. Eu fechei os olhos com força, tentando me concentrar em qualquer ruído que não fosse o da criatura respirando fundo, mas era impossível. O som da respiração dele era pesado, um bufar constante, um lembrete vivo de que a morte estava a poucos passos de distância. Eu precisei me mover. Ficar parado era me entregar. Eu comecei a engatinhar lentamente, evitando galhos secos, sentindo a terra úmida da floresta debaixo dos meus joelhos e palmas. Meu objetivo era um pequeno barranco que levava a uma área mais aberta, talvez onde eu pudesse ganhar velocidade. Mas a criatura parecia ter lido meus pensamentos. Ela soltou um rugido curto, explosivo, e o som dos passos pesados voltou com força total. Ela estava correndo em minha direção. Eu não tive tempo de pensar. Levantei-me
e corri cegamente tropeçando, a vegetação chicoteando meu rosto. Foi nesse momento que eu ouvi o som mais terrível daquela noite. Um segundo uivo. Não era o lobisomem que estava me caçando. Era outro, ou o mesmo, mais distante, talvez chamando reforço. A possibilidade de haver mais de um daqueles monstros na Tijuca me fez vomitar o pouco que eu tinha no estômago. O cheiro azedo do meu vômito misturando-se ao fedor bestial. Eu estava cercado pela escuridão, pela mata impenetrável e agora, possivelmente, por 2 ou mais predadores. A morte parecia inevitável, mas o instinto de lutar, de não virar jantar fácil, me forçou a continuar. Olhei para trás e vi a forma gigantesca do primeiro lobisomem, agora iluminada por um lampejo rápido da lua. Ele era maior do que qualquer homem, bípede, mas curvado, os braços longos terminando em patas medonhas, a cabeça canina com orelhas pontudas, os músculos pulsando sob a pele coberta por pelos negros e úmidos. Eu vi os olhos dele, o brilho malévolo e inteligente, e soube que aquele era meu fim. Eu tinha que correr mais rápido, mas a exaustão já pesava mais do que a minha própria alma. Eu cambaleei e caí, o pé preso numa raiz traiçoeira. Tentei me levantar, mas a dor aguda na perna me fez gritar um som abafado que eu engoli imediatamente. Eu tinha torcido o tornozelo, ou talvez quebrado algo, não importava. A dor era um luxo que eu não podia pagar naquele momento, porque a criatura estava sobre mim. Ela não veio correndo. Ela se materializou das sombras, silenciosa como um pesadelo. Eu levantei o braço para me proteger, mas o ataque veio rápido demais. Não foi uma mordida, mas um golpe de garra que rasgou meu antebraço, do cotovelo ao pulso, como se fosse papel. O calor do sangue, escorrendo pela minha mão, foi instantâneo, e a dor era excruciante. Uma sensação de queimação misturada ao choque. Eu gritei de verdade dessa vez, um grito primal, e me afastei rolando, caindo por um pequeno declive de terra fofa. O lobisomem não me seguiu imediatamente. Ele parou observando o meu movimento com uma curiosidade cruel, as narinas fungando o meu sangue que agora pingava na terra escura. Parecia que ele estava saboreando a minha dor, prolongando o meu sofrimento. Eu usei os dentes para rasgar um pedaço da minha camiseta e tentar fazer um torniquete improvisado no braço sangrando, mas o tecido era fraco e o sangramento não parava. Eu estava ficando tonto, a visão turva. Se eu não parasse o sangue, a floresta me consumiria antes mesmo que a besta o fizesse. Ele deu um passo à frente, lento, confiante. Os olhos dele eram profundos, cheios de uma maldade antiga, e eu percebi que a criatura não era apenas um animal. Havia uma mente por trás daqueles olhos, uma inteligência que entendia a caça e o tormento. Eu peguei uma pedra grande e pontuda que estava ao meu lado, a única arma que eu tinha, e a segurei firme na mão que ainda estava intacta, sabendo que seria inútil, mas que era tudo o que eu tinha para tentar uma última resistência desesperada. Eu esperei. A criatura se abaixou, as articulações estalando, preparando-se para o bote final. O ar ao meu redor ficou pesado e eu podia sentir o hálito quente e podre dele, misturado ao cheiro metálico do meu próprio sangue. Ele saltou. Não foi um salto longo, foi um salto curto e preciso, destinado a me imobilizar e me rasgar ao meio. No reflexo do desespero, eu arremessei a pedra com toda a força que me restava, mirando no brilho amarelo dos olhos. A pedra errou o olho, mas acertou o focinho do monstro com um impacto surdo e forte, um ruído de osso seco contra a pedra. O lobisomem soltou um rugido de surpresa e fúria, recuando um passo, abalado pelo golpe inesperado. A dor no braço e na perna parecia insignificante, diante da chance de sobrevivência que aquele momento me proporcionava. Eu me arrastei usando o braço bom para me impulsionar, me arrastando para longe da visão da criatura. Eu sabia que ele não estaria atordoado por muito tempo, e a dor só o tornaria mais irritado, mais violento, mais determinado a me destruir. O rugido de fúria ecoou pela mata, muito mais alto e profundo do que qualquer uivo anterior, um aviso claro de que eu tinha provocado a besta. Eu continuei a me arrastar, ignorando o sangue escorrendo, ignorando a perna latejando, focando apenas no próximo tronco, na próxima sombra, no próximo centímetro de distância que eu poderia ganhar daquele terror vivo que agora estava enfurecido
e vinha sedento por vingança pelo ferimento inesperado que eu, insignificante caça, havia causado. Eu me arrastei por mais tempo do que parecia possível, usando a dor como combustível, o cheiro de sangue como um incentivo para ir mais rápido, já que o lobisomem podia rastrear-me facilmente. O terreno começou a mudar. As árvores maciças deram lugar a uma vegetação mais rasteira, e eu comecei a ouvir muito ao longe o zumbido fraco da cidade, o som distante de carros na estrada que circunda a Tijuca. Essa promessa de civilização era a única coisa que me mantinha consciente. Se eu conseguisse chegar ao asfalto, talvez tivesse uma chance, talvez as luzes ou o barulho assustassem a criatura. Mas a mata não entregava seus segredos facilmente. Eu estava preso em um labirinto de bambus e arbustos espinhosos que rasgavam minhas roupas e minha pele, e cada movimento era uma agonia para o meu braço ferido. Eu usei minha mão esquerda para pressionar o corte aberto, sentindo o calor viscoso do sangue, e continuei avançando. De repente, a floresta se abriu ligeiramente para uma clareira pequena e abandonada, onde havia os restos de uma antiga guarita ou posto de guarda florestal, agora em ruínas. Era uma estrutura de concreto quebrada, com um telhado parcialmente desmoronado. Era perigoso, mas oferecia uma defesa momentânea. Eu me joguei lá dentro, ofegante, escondido atrás de uma parede de concreto lascada. O cheiro do monstro estava mais fraco, o que significava que eu havia ganhado alguns metros preciosos. No entanto, eu sabia que o lobisomem era paciente. Ele não estava correndo descontroladamente. Ele estava jogando, aproveitando a caçada. Eu me forcei a ficar quieto, ouvindo, e foi no silêncio da guarita que eu ouvi. Não passos ou uivos, mas o som mais terrível. O lobisomem estava escalando. Eu olhei para cima, para o que restava do telhado, e percebi que a criatura não estava vindo pela porta. Ela estava usando a altura para me localizar, movendo-se pelas árvores adjacentes ou pelos restos da estrutura. Eu ouvi o ruído pesado das garras raspando no concreto acima de mim, e o som de pedras soltas caindo. A criatura estava literalmente me cercando, usando a inteligência de um predador de emboscada. Eu me encolhi contra a parede, tentando diminuir ao máximo meu perfil. Eu estava a ponto de entrar em pânico total, mas a necessidade de sobreviver me deu uma clareza fria. Eu vi um pedaço de ferro enferrujado no chão, provavelmente um vergalhão que havia caído da estrutura. Eu o peguei, o metal gelado e áspero em minha mão. Não era prata, não era uma bala, mas era o único objeto pontiagudo que eu tinha. Eu o segurei como se minha vida dependesse daquele peso. O som das garras parou. Seguiu-se um silêncio total, o tipo de silêncio que precede o desastre. Eu olhei para a única abertura da guarita, a porta quebrada. Eu sabia que ele viria por ali ou desceria pelo buraco do telhado. Eu respirei fundo, meu braço sangrando, pulsando em agonia, e me preparei para o ataque, sabendo que seria meu último recurso, minha última e patética chance de acertar um golpe fatal, ou pelo menos doloroso o suficiente para comprar mais alguns segundos de vida naquela noite de inferno na floresta da Tijuca, onde a civilização parecia um sonho distante e irreal. O silêncio era a pior arma da criatura. Durou o suficiente para que meus nervos estivessem em frangalhos, para que cada músculo do meu corpo estivesse tenso até o limite da ruptura. Eu comecei a questionar se ele realmente tinha ido embora, se a dor da pedra o havia afastado, mas o cheiro ainda estava lá, denso e podre, pairando no ar úmido da guarita. Eu pisquei, tentando acostumar meus olhos à escuridão, e foi nesse momento que eu ouvi. Não era um ataque direto, mas uma sombra na entrada? Parada. O lobisomem estava me observando, apenas a silhueta maciça, bloqueando a pouca luz que vinha da floresta. Ele não avançou. Ele ficou ali, desfrutando do meu terror, me mostrando que eu estava encurralado, que a saída era dele. Eu ouvi um som baixo, um tipo de gargalhada rouca que não deveria ser possível vindo de um animal. Era um som que demonstrava prazer na caçada, um jogo sádico. Eu levantei o vergalhão enferrujado, tremendo, e murmurei uma ameaça inútil, apenas para provar a mim mesmo que eu ainda existia. Vem logo, seu bicho maldito, termina logo com isso. A criatura se moveu, não atacou,
mas se inclinou, farejando o chão, e empurrou algo para dentro da guarita com o focinho. Eu olhei para o objeto na penumbra e senti o sangue gelar. Era o tênis de Beto, rasgado com a sola solta. A criatura estava me lembrando do que havia acontecido com meu amigo, reforçando o inevitável. Era uma mensagem clara de que eu não tinha como escapar. O pânico quase me dominou, mas eu respirei fundo, tentando canalizar o medo em raiva pura. Eu joguei o tênis de volta para a escuridão. Eu não sou ele. Eu vou lutar. O lobisomem soltou um rosnado mais alto, talvez irritado por eu ter jogado seu presente de volta. Ele deu um passo lento para dentro da guarita. A proximidade era aterrorizante. Eu podia ver a textura da pelagem, os fios de baba que escorriam dos lábios retraídos, a força palpável em cada músculo de seu peito. A cabeça estava a menos de 3 metros de mim. Eu sabia que se ele saltasse, o faria em menos de 1 segundo. Eu estava esgotado, física e mentalmente. A perda de sangue no meu braço estava me deixando fraco, a perna latejando. Eu tinha que fazer algo drástico. Eu levantei o vergalhão e, em vez de atacar, eu o cravei com todas as minhas forças no chão de concreto, fazendo um ruído estrondoso e arrastado. O som, inesperado no silêncio, fez a criatura recuar minimamente. Foi o suficiente. Eu vi minha chance. Se eu o enfrentasse de frente, eu morreria. Eu tinha que voltar para a mata, mas agora em direção à estrada principal. Eu me levantei, ignorando a dor aguda, e corri para o buraco do telhado, o único ponto que não estava bloqueado pela massa da criatura. Eu me impulsionei com a força dos meus braços, me içando sobre os escombros, e caí do outro lado da guarita, voltando para a mata densa, mas agora correndo em direção ao barulho crescente do tráfego. O lobisomem soltou um rugido de frustração e raiva por ter sido enganado pelo meu truque estúpido. E eu sabia que ele viria atrás de mim, mais rápido e mais furioso do que nunca, determinado a terminar o jogo que eu havia ousado prolongar. Eu me movia em zigue-zague, usando cada arbusto, cada rocha, cada declive como uma forma de quebrar a linha de visão do monstro. O barulho da cidade estava se tornando mais claro, mas o lobisomem estava quase me alcançando. Eu ouvi as patas dele na terra úmida, o som de sua respiração pesada logo atrás de mim. Eu estava correndo em uma descida íngreme, e de repente eu senti o impacto. Não foi uma mordida, mas o peso da criatura caindo sobre mim, jogando-me ao chão. O ar saiu dos meus pulmões em um grunhido, e senti o bafo quente e fétido do lobisomem em meu pescoço. Eu rolei para escapar do peso e a criatura passou por mim, batendo em uma pequena árvore que estalou e caiu. Eu não olhei para trás. Eu me levantei e corri em disparada, sentindo as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, não de tristeza, mas de pavor puro e esmagador. Eu estava quase lá. Eu podia ver as luzes da rodovia através da densa vegetação. Mas o lobisomem se recuperou rapidamente e me alcançou novamente, desta vez me agarrando pelo tornozelo. A dor foi lancinante, e eu gritei, sentindo os dentes perfurando minha bota e a carne por baixo. Eu caí de novo, me arrastando, e agarrei o primeiro objeto sólido que encontrei, uma estaca de madeira quebrada, provavelmente um marcador de trilha antigo. Eu me virei, o rosto a centímetros do focinho do monstro, e enfiei a estaca com toda a minha força no ombro ou pescoço da criatura, no ponto onde a pele parecia mais fina, onde eu esperava causar o máximo de dano. Não foi um ferimento fatal, mas foi suficiente. O lobisomem soltou um berro ensurdecedor, um som de agonia e raiva misturadas, e recuou soltando minha perna. Eu vi o sangue escuro escorrer pela pelagem dele, e soube que havia ganhado um breve momento. Eu usei esse momento. Eu me arrastei, sangrando e mancando, para fora da mata. Eu não corri mais. Eu saí cambaleando, atravessando os últimos metros de arbustos até o acostamento da estrada. A visão das luzes dos carros, o som dos motores, o cheiro de gasolina e asfalto, tudo isso era mais acolhedor do que qualquer lar. Eu caí no asfalto, exausto, meus olhos fixos na escuridão da floresta. O lobisomem não me seguiu. Ele parou no limiar, na borda da vegetação, a silhueta maciça observando-me. Eu vi os olhos amarelos pela última vez, cheios de promessa e ódio. Ele soltou um último uivo.
Um som que parecia ser um juramento de vingança. E então recuou desaparecendo na escuridão impenetrável da floresta da Tijuca, deixando para trás apenas o cheiro de morte e a certeza de que a noite carioca guardava segredos mais terríveis do que qualquer lenda urbana. Eu estava vivo, mas quebrado, banhado em sangue, deitado no asfalto quente do Rio de Janeiro, sabendo que eu havia escapado, mas que a criatura continuava lá, esperando pela próxima lua cheia, pela próxima vítima, desavisada que ousasse entrar em seu território. Acordei no hospital dias depois, com a perna engessada e o braço costurado, e a cabeça cheia de perguntas que eu sabia que ninguém aceitaria como verdade. A polícia me interrogou sobre Beto. Eu disse que ele tinha escorregado e caído em um barranco, que eu tinha corrido em pânico e não sabia o que aconteceu depois. Eu não podia dizer a verdade. Quem acreditaria em um lobisomem na floresta da Tijuca, no coração do Rio de Janeiro? Eles acharam o corpo de Beto, ou o que sobrou dele. O laudo disse ataque de animal selvagem, talvez um grande felino, mas eu sei o que eu vi. Eu sei o cheiro, eu sei a força e a inteligência maligna por trás daqueles olhos. Meu corpo se curou, mas a minha mente, não. Hoje eu evito qualquer mata, qualquer sombra que se pareça com a entrada daquela floresta. Quando a lua está cheia, eu não durmo. Eu ouço os sons da cidade, os carros, a música, mas por baixo de tudo, eu ouço o silêncio que precede o uivo. Eu moro na cidade agora, no meio de milhões de pessoas, mas a sensação de ser caçado nunca me abandona. Olho para as montanhas escuras da Tijuca à noite e sei que ele está lá, escondido nas sombras, esperando. Ele provou sangue humano, e uma vez que um predador sente o gosto da caça fácil, ele nunca esquece. A criatura não é só uma lenda antiga, é uma realidade brutal que existe nas margens da nossa civilização, e o rio, com toda a sua luz e seu barulho, é o esconderijo perfeito. Eu sobrevivi à caçada, mas a caçada não terminou. Ela continua dentro da minha cabeça, na forma de pesadelos e no medo paralisante que me atinge toda vez que ouço um rosnado distante. Eu sei que um dia ele pode descer. A Tijuca é grande, mas não é infinita. E quando ele descer, misturando-se à multidão da noite, ninguém estará seguro. Eu sou a prova viva de que o horror se esconde onde menos esperamos, nas sombras das nossas próprias metrópoles. A criatura esperou por mim naquela noite, e agora eu sou o sobrevivente silencioso de uma caçada impossível. O monstro está solto e está faminto, e eu mal posso esperar para que o sol volte a nascer, porque a escuridão da noite carioca nunca mais será a mesma, nunca mais será apenas a noite.